Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Soraya, estou aqui novamente fazendo uma live e hoje eu vou estar tratando de um assunto muito sério, um assunto muito importante. Nós estamos iniciando o mês de setembro e o mês de setembro é o mês considerado o combate contra a prevenção do suicídio, é o mês amarelo. E pensando neste mês, pensando neste tema, é que me veio à cabeça falando algo para vocês que estarão comigo essa noite sobre esse assunto que é muito importante porque nós temos que cuidar sempre da nossa saúde mental. A depressão é um dos motivos que levam as pessoas a cometerem suicídio. Então, nada mais do que a gente, como cristão que somos, que nos preocupamos com o próximo, que nos preocupamos com o amor, que temos amor pelo próximo, nada mais importante e muito relevante do que falar de um assunto como a depressão. Neste momento, eu gostaria de agradecer vocês que estão entrando agora, a minha amiga Cristiane, seja bem-vinda, Cris. Que bom que você está conosco. Então, começaram a entrar, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje, além de a gente estar conversando sobre o assunto, nós vamos ter a presença também de uma psicóloga, a psicóloga Rayane, que vai estar nos trazendo informações e nos esclarecendo sobre a diferença de estarmos tristes, até que ponto a tristeza ela nos leva a uma depressão, até que ponto essa tristeza eu posso classificá-la como uma depressão. E também ela vai estar falando conosco o que nós devemos fazer, né? Quais são as nossas ações, o que nós devemos fazer quando nós nos encontramos nesse momento de tristeza profunda, ou quando nós vemos algum familiar, algum amigo que se encontra nesse estado, né? Para que essas pessoas não cheguem no estado depressivo. Eu sempre costumo falar que a depressão, a gente só sabe o que é uma depressão quando a gente vivencia. Quando a gente vivencia com alguém da nossa família ou quando a gente passa por isso. Quando a gente não tem esse acompanhamento, quando a gente não vivencia isso, nós não temos a noção de como é uma depressão. Então é muito importante nós estarmos falando e esclarecendo as dúvidas a respeito dessa doença que eu classifico como uma doença, um mal do século. E como a gente faz em todas as lives, a gente vai colocar esse momento na presença de Deus. Eu tenho um versículo aqui que está em João capítulo 16, versículo 33, que diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. E é com esse versículo, então, que eu quero iniciar a nossa oração, tá? Para a gente colocar este momento na presença do Senhor. Então, vocês que estão chegando agora, vocês que estão entrando nessa live, que vão estar acompanhando essa live conosco, feche os seus olhos, eleve seu pensamento a Deus. Vamos colocar esse momento riquíssimo para as nossas vidas nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, meu Pai amado. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar aqui essa noite, falando, aprendendo sobre um tema muito importante para todos nós, os seres humanos. Eu peço que o Senhor esteja conosco a cada instante, a cada momento, nos dando sabedoria para lidar, para falar sobre assunto, que o Senhor possa nos envolver neste momento, que o Senhor possa estar nos dando um direcionamento para que pessoas que se sintam tristes, deprimidas, possam, após assistir essa live, tirar qualquer tristeza, qualquer depressão que esteja em sua vida. Pai querido,
Pai amado, coloco nas suas mãos este momento, para que seja feita sempre a sua vontade em nós, pois nós oramos em seu santo nome. Amém? Que bom que vocês estão conosco, que bom que nós estamos tendo a companhia de pessoas para assistir e entender como é importante estarmos falando sobre depressão. Há muito tempo atrás, quando nós falávamos de depressão, era algo assim que a gente não podia muito tocar no assunto, né? Era algo que as pessoas ficavam meio receiosas de estar falando sobre esse assunto. Hoje em dia, nós já estamos tendo a oportunidade de falar sobre depressão, que é algo muito importante. Cuidar da nossa saúde espiritual, cuidar da nossa saúde mental, faz com que nós nos tornamos pessoas ainda melhores, né? Eu sempre digo que a nossa vida espiritual, ela tem que estar engajada, ela tem que estar equilibrada, e a nossa saúde mental também, principalmente nessa época de pandemia, não é mesmo? Principalmente nessa época onde nós fomos praticamente obrigados a estar isolados, obrigados a fazer um distanciamento social. Nós praticamente mudamos toda a nossa rotina, nós mudamos a nossa vida de uma forma muito bruta, né? Nós dormimos de uma forma e acordamos de outra. Nós fomos praticamente obrigados a estar se afastando das pessoas que estavam em nosso convívio. Então, foi uma época onde muitos apareceram com depressão, surgiram pessoas depressivas, pessoas que foram se isolando de tal forma que acarretou nelas uma tristeza muito profunda. Então, quando nós falamos e discutimos sobre a depressão, a gente pensa em um todo, né? A pessoa que se encontra depressiva, a família, ela é muito importante nesse aspecto, ela é muito importante para que aquele que está em depressão, que ele consiga superar e passar por essa situação de forma que não venha a chegar a um resultado que é o suicídio. Então, quando a gente fala nesse assunto, é um assunto muito importante. Eu estou conversando com vocês, eu já estou aguardando a psicóloga Rayane, ela já vai entrar conosco, tá? Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho a respeito desse assunto. Quando eu me propus a fazer essa live, foi justamente no sentido porque a gente lê muito, a gente vê muitas notícias, né, de suicídio, de pessoas que acabaram tirando a sua vida porque estavam depressivas, né? As pessoas acabavam tirando a sua vida porque não encontrava ou não via motivos e não encontrava um caminho, uma luz para tirar toda essa tristeza dentro do coração. Porém, quando a gente lida com isso, quando a gente lida com esse assunto, a gente tem que entender também que a pessoa que está depressiva, ela não quer tirar a sua vida. A pessoa que está depressiva, ela quer que a tristeza, que essa dor, né? Que essa dor profunda que ela sente, ela quer que acabe isso. E ela não consegue ver, ela não tem a dimensão de tentar, ela não tem forças para tentar achar um caminho, uma luz que possa ajudá-la nisso. Então, a gente sempre fala que quem está numa situação dessa, ela precisa pedir ajuda. Mas como pedir ajuda num momento tão difícil, no momento que
não sente não tem forças para pedir ajuda. É aí que entra o papel da família, é aí que entra o papel dos amigos, é neste momento que a gente começa a analisar a forma como a pessoa está, né? A pessoa se isola, a pessoa ela tenta se afastar de tudo, de todos, ela começa a mudar os seus hábitos, e isso faz com que a gente comece a se preocupar porque tem algo errado, né? Então é muito importante que nós como família, como amigos, que a gente comece a prestar atenção nesses sinais, porque são sinais, não é mesmo? São sinais, a gente começa a ter que analisar isso, né? Como que eu vou descobrir, ou como que eu vou entender um sinal, né? A gente começa a ver isso através da mudança de atitude. Como que as pessoas mudam, né, as suas atitudes. Então, eu venho dizer para vocês, quando a gente trabalha com a questão da depressão, a gente tem que começar a analisar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não pode falar que depressão é frescura, a gente não pode falar que depressão é para chamar atenção, porque não é. Né? A depressão é algo muito sério, é um assunto muito delicado, até mesmo para que a gente possa abordar uma pessoa que está triste, abordar uma pessoa que se encontra numa tristeza profunda, a gente tem que ter jeito, formas corretas de chegar a essa pessoa e falar com ela. Por isso que é muito importante que você peça ajuda, que você peça orientação, que você converse com pessoas, que você converse com orientadoras, que você peça uma orientação de como lidar com essa situação, né? Nós temos que nos tentar a cada instante, a cada momento, a tentar buscar um caminho para depressivo. Eu gostaria agora, a Rayane já consegui falar com a Rayane, ela já está entrando, né? Psicóloga Rayane vai estar nos esclarecendo ainda mais todas essas informações que eu venho trazendo para você. Oi, Rayane. Tudo bem? Boa Consegui. noite. Conseguiu? Tudo bem? Boa noite, Rayane. Consegui. Tudo bem? Tudo bem? Bom Boa que você está noite. comigo esta Conseguiu me noite. ver bem? Tô te ouvindo bem, tá? Que bom que você está comigo essa Tá. noite. Eu agradeço você porque deixou, né? Tá tirando um tempinho para estar aqui conosco, conversando e nos esclarecendo a respeito da depressão e do Setembro Amarelo, né? Porque a gente fala muito, Setembro Amarelo é o mês do combate do suicídio, né? Então, assim, eu vou passar para você como, acho que é uma das melhores pessoas para nos esclarecer isso, você é psicóloga, né? Você vai saber nos informar mesmo como lidar com toda essa situação, da tristeza profunda, da depressão e de tudo que envolve isso. Então, agora eu passo para você. Ok. Agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do conhecimento, da informação. Assim, é importante a gente falar sobre esse assunto. Até a campanha, né, do Setembro Amarelo incentiva muito isso. Precisamos falar sobre isso, sobre o suicídio e o que vem anterior a isso. Muitos casos de depressão, né? E então, assim, é importante a gente falar sobre isso, né? A prevenção, o cuidado com nós mesmos, o cuidado com o outro também, né? Assim a gente vai conseguir vencer, né? E ajudar o maior número de pessoas. Bom,
quando a gente fala em depressão, assim, é algo que hoje em dia a gente ouve falar muito. Todo mundo conhece alguém que já passou por uma situação de depressão, né? Ou que está vivenciando, né? E muitas pessoas também se identificam, podem se identificar também até com o que eu vou falar, né? Com o que eu vou apresentar. A primeira coisa que a gente tem que entender é que depressão ela é diferente de tristeza. Em que sentido? Não quer dizer que tem uma relação. Sempre quem tem depressão está triste, porque muitas vezes isso não acontece todo tempo. Às vezes a gente pensa assim, a pessoa que tem depressão está todo tempo triste, para baixo, e não é assim. A depressão, a tristeza, todos nós temos, né? Todos nós vivenciamos momentos de tristeza, oscilamos entre alegria e tristeza. Então isso é natural, isso é normal, é algo inerente ao ser humano, né? Então assim, não quer dizer que tem uma correlação sempre. E uma coisa que você disse também, Soraya, que não a gente pensa assim, não é frescura, não é bobagem, não é falta do que fazer, a gente às vezes fala, né? Tem aqueles preconceitos, né? A pessoa tá com falta do que fazer, tem que ocupar a cabeça, né? Tem que arrumar alguma coisa para ocupar o tempo. E não é bobagem. Então, assim, às vezes as pessoas que passam por essa situação têm vergonha de dizer o que está sentindo, o que está se passando, né? Então, não buscam ajuda por esse motivo, né? Então, assim, quando a gente busca ajuda no início, as chances de melhora são infinitas, são muito grandes, né? Então, assim, e é muito uma questão, assim, de estar, né? Eu estou com depressão, né? Eu não sou a depressão, né? Então, eu estou vivenciando o momento. Todo mundo pode estar suscetível a ter depressão, né? Não é algo, assim, que escolhe sexo, que escolhe condição social, socioeconômica, religião, enfim. Qualquer um pode passar por isso. Então, o que seria, né? Como que a gente poderia definir a depressão, visto que ela não é diferente de tristeza, nem sempre vem atrelada à tristeza. Ela é uma alteração do humor, né? Do nosso humor, em que ocorre a diminuição da nossa energia, tanto física quanto mental. Então, assim, a pessoa às vezes pode apresentar uma diminuição na sensação de prazer, ou seja, o que eu me dava prazer, me dava satisfação, que eu gostava há um tempo, hoje, se eu estou num momento de depressão, pode não fazer mais sentido para mim, não pode mais me trazer alegria ou satisfação, né? Então eu perco o prazer pelo aquilo que me dava prazer anteriormente. Eu posso vir a apresentar um aumento à sensibilidade à dor, né? Eu fico mais sensível, né? Então, assim, tem essa questão mesmo da diminuição da energia, né? Então, a fadiga pode apresentar com mais frequência, né? E como eu disse, todo mundo pode oscilar o humor, todo mundo tem momentos de tristeza. Então, assim, como que a gente pode caracterizar uma pessoa que está com depressão? Se ela apresenta esses sintomas que eu falei, né? Apresenta alguns sintomas, geralmente vem acompanhado com dificuldade de concentração, diminuição do o raciocínio fica mais lento. Então acontece uma série de fatores, né? Então se essa tristeza também se apresenta por um tempo maior do que 2 semanas, a gente precisa ficar atento. É algo que está persistente, né? Não é algo assim de momento, não, hoje eu amanheci meio tristinha, meio desanimada, não. Se é algo que está recorrente, que está persistente, então, a gente tem que ligar o alerta aí, né? E pensar, né? O que está acontecendo? Não, isso não acontecia e agora isso está acontecendo. E a depressão, assim, ela impacta muito na nossa nas nossas relações, no nosso desempenho no trabalho, na nossa realização do nosso propósito. Então,
aquela energia que a gente tinha para poder buscar as coisas, para correr atrás dos nossos objetivos, ela também pode ficar diminuída, né? Pode ser afetada. Então, quando isso persiste, né? Então, a gente tem que ficar atento. Se eu tenho alguém em casa, tô percebendo essa diferença, né? Então, vamos prestar atenção em nós mesmos e no outro, né? Isso é importante. E tá, que quando a gente fala assim, o que causa depressão? Ah, Rayane, o que causa? Por que uma pessoa tem depressão? Por que a outra não tem? Então, assim, nem sempre, são vários gatilhos, né? Então, assim, se alguém falar pra você que tem uma única causa pra depressão, não é verdade. Então, assim, o único fator, a pessoa quando perde alguém tem depressão, nem todos os casos. Então, assim, são uma série de fatores que a gente tem que observar, né? E são vários gatilhos. Porque, assim, nós somos seres humanos únicos, né? Então, nós somos muito complexos, nosso comportamento, né? Então, por isso eu digo que não existe uma única causa. Sim, a gente pode falar em fatores de risco, né? A gente pode falar basicamente, né? Falando assim, por cima, são 4 fatores de riscos que predispõem alguém a ter depressão, né? Então, assim, é a causa genética, né? Eventos estressores, atividades e substâncias tóxicas e as alterações fisiológicas, cognitivas, né, neuronais. Tá, vamos falar da causa genética. Né? A causa genética não quer dizer que em todos os casos, se você tem o pai, a mãe ou a avós que já tenham tido episódio de depressão ou tem depressão, você tem uma predisposição genética a ter. Mas não são todos os casos, não é regra também, né? Mas se você tem esse histórico genético, né? Então a gente tem que prestar atenção em alguns sinais e sintomas que podem vir a aparecer, né? Então, nem todos os casos, mas digamos que ele possa contribuir entre 30% a 70%, dependendo de cada pessoa, né? Então, é uma predisposição que a pessoa tem. Quando eu falo em eventos estressores, o que são eventos estressores? Que é o segundo ponto, né? Perdas na infância. Então, quando a gente passa por situações de perdas, muitas vezes perda de um ente querido, quando está se formando a nossa personalidade. Negligência também, né? O que é negligência? A falta de cuidados na infância, né? Então, isso também pode ser um desencadeante no futuro. Quando a pessoa sofre um abuso físico, né, sexual na infância. Então, isso também pode ser um fator de risco. O estresse também diário. Quando a gente... Hoje em dia, principalmente, a gente vive nessa correria, né, trabalho, a gente trabalha o dia todo, rotina estressante de trânsito, principalmente quem mora em cidade grande, né? Então, assim, é uma correria, você não tem tempo de ir em casa almoçar tranquilamente, não tem tempo de ficar com a sua família. Então, você tem uma rotina muito agitada, também é um fator que pode predispor, né, a vir a ter depressão. A privação do sono também. O sono, ele é muito importante para nossa recuperação das nossas energias, da nossa força. Então, a privação de sono também pode ser um desencadeante. Quando a gente fala privação de sono, tem muitas pessoas que têm muita dificuldade para dormir, né? De ter um sono completo, restaurador, ou pessoas que trabalham à noite, né? Trocam o dia pela noite. Então, isso a longo prazo pode vir a prejudicar e trazer e é estressante para o nosso corpo, né? E para a nossa mente. Então, alguns fatores, citando esses exemplos. Também temos, quando eu falo de atividades de substâncias tóxicas, então tudo que a gente coloca no nosso corpo, ele influencia como o nosso cérebro processa. Então, o que é isso? Hábitos ruins. Quando a gente tem hábitos ruins, isso pode trazer também consequências ao longo tempo. Uma má alimentação.
né? Então, quando eu como muito açúcar, excesso de açúcar, então não é só o diabetes que vai afetar, não é só colesterol, não é só pressão alta, pode também ser um fator que pode vir a desencadear, né? Que são alimentos inflamatórios também, carboidrato simples que vira açúcar. Não, tudo que é em excesso para nós faz mal, né? Tudo em excesso. O sedentarismo, né? Quando eu deixo de me exercitar, quando eu não faço nenhum exercício, então isso também é um desencadeante. Tanto que a gente fala assim que a atividade, quando eu mesma enquanto psicóloga prescrevo muito. Uma das primeiras coisas que eu pergunto para alguém que eu atendo: você faz atividade física? A pessoa fala que não. Então eu recomendo que faça, porque geralmente ajuda na produção de serotonina, dopamina, né? Hormônios que dão sensação de prazer, né? Então a gente recomenda. O uso de álcool e drogas também em excesso, isso também pode desencadear, né? Então, às vezes a gente usa algumas pessoas usam o álcool como fuga também, né? Drogas também como fuga, então isso também pode predispor. E também quando a gente pensa na parte hormonal, né? Às vezes também a gente tem que descartar também a princípio se a pessoa tem alguma deficiência de hormônio, deficiência de vitamina, isso também pode afetar, né? Quando a gente fala em algo físico, né? Então, primeiro a gente tenta descartar também se não tem alguma questão na saúde, hipotiroidismo, todas essas questões físicas podem alterar, né? E podem predispor a uma depressão, né? Então, são esses alguns dos fatores, e são uma soma de fatores que podem desencadear a depressão, né? Não é um fator em si só. Quais são os sintomas da depressão? Quando a gente fala assim, eu vou observar, vou prestar atenção no comportamento de alguém que eu tô achando diferente, né? Então, o que a gente, de repente, pode observar? Né? O humor dessa pessoa, né? Os pensamentos, a questão física também, a interação social. Quando eu falo do humor, a gente pensa a tristeza, ela faz parte, né? Mas como eu disse, não é regra. A diminuição do prazer, diminuição do interesse. Às vezes a pessoa também apresenta ansiedade. Geralmente a ansiedade vem junto, caminha junto com a depressão. Aí pode parar e pensar, mas Rayane, são coisas opostas. Não, não são, né? Elas às vezes caminham juntas, né? Então às vezes a pessoa tá mais ansiosa, tá mais angustiada, né? Então a gente prestar atenção nessas mudanças. Ou então a pessoa também, você percebe a pessoa apática, quando ela não demonstra nenhum sentimento, ela tá assim apática. Isso também é um sinal de alerta, é um sintoma que pode indicar, né? Dar esse indício, né? Outra questão são os pensamentos. Quando a gente fala no pensamento, uma pessoa que às vezes é muito autocrítica, que a todo momento tá se criticando, nada para ela tá bom, nada do que ela faz tá bom e nada do que os outros faz também tá bom. Quando ela tem uma questão da culpa em excesso, né? Então se sente muito culpada por tudo, né? Isso também a gente tem que prestar atenção. Todo tempo assim se culpando, tudo que eu faço é ruim, eu sou culpada por tudo que acontece de ruim, de errado, né? Também são sintomas. A desesperança, quando a pessoa não vê um futuro, né? Não vê uma perspectiva de futuro boa, nossa, sempre tá ruim, não, para mim nada, né? Não vejo um futuro bom para mim, né? Tem a questão do pessimismo também, né? A pessoa só pensa negativo. Então, assim, às vezes a gente pensa, quem gosta de ficar aqui, perto de quem só pensa negativo, de quem é pessimista? Então, isso às vezes acaba afastando as pessoas, né, de quem tá com depressão, né? Então, esse pensamento recorrente pessimista, nada vai dar certo, né? Sempre no final vai dar errado. Então, é algo também a prestar atenção.
como eu falei, da diminuição da concentração e do raciocínio também. Às vezes a pessoa está mais desatenta, né? Fala, nossa, esquece coisas às vezes que antes não tinham o hábito de esquecer, né? Então é importante observar isso também. Alteração do sono, como eu falei, às vezes a pessoa ou ela dorme demais, a gente tem que observar. Rayane, antes eu dormia tranquilo, mas hoje em dia eu tô percebendo que eu tô dormindo demais, né? Então eu acho que não tá normal isso, porque não era assim. Então eu tô dormindo muito, eu não consigo às vezes ficar, né, acordada. Ou o oposto também, a pessoa não consegue dormir, né? Ela começa, às vezes, também o pensamento acelerado, que é um sintoma da ansiedade também. Então, a pessoa não consegue desligar, não consegue dormir, né? Diminuição dessa energia, tudo isso também são sintomas. E também quando a gente percebe que a pessoa se afasta, né, das relações sociais, ela começa a se isolar, né? Não tem mais prazer em estar interagindo com as pessoas, com os demais, se sente sozinha. A gente para às vezes pensa assim, a pessoa se sente sozinha no meio da multidão, né? Eu tô rodeada de pessoas, tem pessoas ao meu lado me ajudando, tentando me dar apoio, mas eu me sinto sozinha, né? Então a pessoa sente sozinha apesar de ter pessoas ao lado dela. Falta de motivação, né, para fazer as atividades, para interagir, a pessoa não se acha importante, né, ela acha assim, a questão da autoestima baixa, né, então eu não sou importante, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né, minha vida não tem valor. Então tudo isso são sinais que a gente tem que observar em nós e no outro também, né. Então, assim, tudo isso, como eu falei, são uma série de fatores. Não é algo assim que é único, né? São alguns sintomas que a gente tem que prestar atenção, alguns sinais, alguns a pessoa não apresenta, outros não, mas alguns sinais já dão indícios de que a pessoa possa vir a ter depressão, né? Eliane, Então a gente tem que ficar atento. todos esses fatores, todos esses gatilhos, né, que você está expondo para nós, isso não quer dizer que em todo mundo vai ser a mesma forma, não é mesmo? Não quer dizer que todo Hum, mundo vai sentir a mesma coisa. A gente tem que estar não, atento, principalmente a essa mudança de comportamento de quem convive com a gente. Eu falo isso para sim. você porque você sabe, passei por um período onde hoje eu falo abertamente, o meu esposo passou por um período de depressão e para que eu não conseguia identificar isso. Por isso que é importante a gente ficar atento a esses sinais, porque eu não conseguia ver esses sinais, eu não conseguia identificar. E quando a gente descobriu e quando a gente foi procurar ajuda, quando eu pensei assim, né, tá entrando em depressão, ele já estava depressivo, já estava assim, totalmente envolvido em depressão. Então, cuidar desses sintomas, analisar esses pequenos detalhes nos ajuda muito a compreender o que é a depressão, o que Sim. é uma pessoa depressiva, não é mesmo? O que é importante esses momentos, né? Como eu falei no início, né? O conhecimento, eu entender o que né? Para poder identificar e ajudar, né? Ajudar de que forma? Buscar ajuda de profissionais, né? Então eu consegui identificar minimamente os sintomas para poder ajudar o outro, né? Como você falou, a gente está tão emaranhado nos sentimentos, a gente não consegue sair disso, é um círculo vicioso, né? Então às vezes a gente está ali naquele círculo vicioso, a gente não consegue sair disso, a gente fica patinando, né? A gente fica patinando nos sentimentos, nas emoções, nos nossos pensamentos.
né? E como você bem mesmo falou, né? E reforçando, cada ser humano é único. Então, cada um se apresenta de uma forma, cada um vai ter todos esses sintomas que eu falei aqui. Uns vão ter, outros não. Cada ser humano é único, né? Então, a gente precisa observar e conhecer. Então, assim, o conhecimento é sempre válido, o conhecimento nunca é demais. A gente precisa entender, conhecer para ajudar. Então a gente precisa falar sim sobre isso, né? Desmistificar, acabar com com o preconceito, né? A gente tem medo de falar, a gente tem vergonha de falar, né? Não temos que ter vergonha. Né, a gente vê hoje em dia assim muitos famosos falando, e eu acho que isso está incentivando as pessoas a falarem abertamente disso. Então, pessoas que você olha assim, você nunca imagina, né? Nossa, aquela pessoa, né, tem depressão. Você olha, porque assim, a depressão não tem cara, né? A depressão ela não tem cara, você olha aquela pessoa, nossa, eu nunca imaginei, né, que fulano tivesse, mas ele tem, né? Ele tem da forma dele, né? Ele precisa de ajuda. Então a gente tem que ficar atento aos sinais para poder ajudar o outro, né? Mesmo Com porque, certeza. até mesmo porque, isso que você falou, achei muito interessante. Realmente, a depressão ela não tem cara, ela não escolhe a quem ela vai invadir a mente, invadir o coração, ela não escolhe. É algo que acontece, como você explicou para nós, por vários gatilhos, né? Uma palavra maldita, como a Cris colocou aí para nós no comentário, às vezes uma palavra mal colocada em um momento onde a gente deveria pensar um pouquinho mais antes de falar, às vezes a gente joga para a pessoa, a gente, né, derruba a pessoa aquilo que a gente acredita que sejam as nossas verdades e a gente não consegue ver a dimensão que aquela palavra maldita pode fazer na cabeça de Uhum. alguém, no coração de Sim. alguém. Quando a gente vê uma pessoa, né? Eu, eu posso dizer por mim, eu nunca me imaginei passando numa situação dessa, tendo que lidar com algo que estava tão próximo de mim que eu não tinha percebido, né? E por isso que o apoio da família, o apoio de amigos, ele é importante, porque Sim. só quem vivencia mesmo sabe o quanto é difícil para alguém que está em depressão chegar e falar assim, eu preciso de ajuda. É muito, Sim. eles como você disse, a pessoa tem medo, a pessoa tem vergonha. Imagina eu, né, uma pessoa assim, eu sou tão bem, tão descolado, né? E agora eu me sinto assim, tão destruído. Então, ela assumir e pedir ajuda é muito difícil, né? E o que eu gostaria assim que você colocasse para nós assim, quem que nós devemos procurar primeiramente? Quais são os passos que a gente tem que ter quando a gente observa que nós temos amigo, alguém da família que está entrando nessa tristeza profunda, nesse isolamento, né, de não querer mais, de fazer o que fazia antes, nessa tristeza. O que nós devemos fazer nesse primeiro momento, quando a gente começa a perceber esses sinais? Assim, a gente, como que a gente pode ajudar alguém com depressão, né? Então, a primeira coisa, o primeiro de tudo é a informação. Eu preciso entender. A gente fala muito na psicologia cognitiva, é a psicoeducação. Então, eu preciso entender, assim, procurar fontes seguras, confiáveis e científicas mesmo que expliquem sobre o tema. Né? Não é assim procurar em qualquer lugar também, porque tem muita informação que não é saudável. Né? Primeiro de tudo, é se informar. O que eu posso. Eu vou entender o que é a depressão, né? Eu vou conhecer, entender para depois saber como eu posso ajudar. Segunda, né, que a gente sempre fala, é ouvir sem julgar, né? Então, assim, eu quero ajudar alguém, então eu tenho que ouvir sem julgamento, sem impor
o que eu acho que é certo ou o que eu acho que é errado, sem tentar também resolver. Por quê? Porque às vezes, para mim, a situação que uma pessoa que está com depressão está vivenciando, e às vezes ela não consegue sair daquilo, então, para mim, às vezes é algo muito fácil de resolver, mas para quem está passando por aquela situação é muito difícil. Então, não é assim, não, vou tentar resolver. Não. É ouvir sem julgar. Vou ouvir. Depois é importante o quê? Buscar ajuda profissional. Então, o primeiro passo é um psiquiatra ou um psicólogo. Isso vai depender muito da fonte de acesso da pessoa. Então, eu consigo, vou procurar um psicólogo. Então, procura um psicólogo, né? Alguns casos a gente consegue resolver só com psicoterapia. Outros casos é necessário a intervenção medicamentosa. Aí entra o profissional psiquiatra, o profissional médico. Então a gente sempre indica que procure um profissional psiquiatra, né, que entenda sobre transtornos de humor, que entenda sobre depressão, porque assim, transtornos mentais têm inúmeros, né? Então são inúmeros. Então, de preferência alguém que entenda e trabalhe com a depressão. Então, muitas vezes vai precisar de intervenção medicamentosa, né? Então, isso quem vai dizer é o psiquiatra, é o médico, né? Então, são essas duas portas, né? O psiquiatra e o psicólogo. Então, muitas vezes precisa fazer os dois juntos, né? Então, o psicólogo depende de como a pessoa está, aí vai se dizer qual que é a frequência, né? Geralmente são atendimentos semanais, psicoterapia semanal, né? E psiquiatra também para ajudar a regular o humor através do medicamento, né? Antidepressivos, né? Ou se tiver também outras doenças, outros transtornos associados à depressão, que às vezes pode acontecer também, né? Então, e também, assim, eu entender que a depressão é diferente, tem a pessoa e tem a depressão. Então, como eu disse no início, a pessoa está com depressão, ela não é a depressão. Então, eu tenho que entender isso, né? Outro fato também, a gente tem que entender que a gente tem que evitar se culpar e culpar o outro. Então, às vezes, a gente fica culpando o outro, a pessoa tem depressão e porque ela fez tal coisa errada, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, evitar culpar o outro e também evitar culpar a si mesmo. Às vezes a gente fica se culpando pelo outro estar passando por essa situação. Então, a gente tem que evitar, né, isso. Outra coisa também, a gente oferecer o nosso apoio dando ideias de esperança, mostrando para a pessoa que isso é uma fase, que isso vai passar, que ela tem o apoio da família, que ela vai ter apoio de amigos, que ela vai procurar ajuda e que isso vai, né, ajudá-la a sair desse momento, né? Que isso não é para sempre, né? E também, às vezes, quando a gente convive com alguém com depressão, às vezes a gente também precisa de ajuda. Então, às vezes, a gente procurar ajuda para nós mesmos e não esquecermos de nós, né? A gente precisa, para cuidar do outro, a gente também precisa cuidar de nós mesmos, né? Então, esses são alguns passos que a gente recomenda, né? Primeiro passo é a informação, depois buscar ajuda com profissionais especializados na área. O importante também é que, além da gente cuidar do próximo, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, né? Eu sempre digo que seria muito importante que todo mundo fizesse terapia, porque a terapia nos ajuda a manter o nosso equilíbrio mental, né? Principalmente agora, no momento onde que nós fomos obrigados a fazer um isolamento, nós fomos obrigados a fazer um distanciamento. Então, a nossa cabeça, ela precisa dessa terapia para que tudo fique no lugar e a gente possa passar por esse momento de forma mais serena, mais tranquila, entendendo que para tudo existe uma solução, para tudo tem um jeito, que nada é o fim do mundo, não é mesmo? Sim, exatamente. Exatamente. Você falou mesmo desse momento que a gente está vivenciando diferente, né? Então a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar terapia, nos cuidar. O autocuidado é importante.
né? Não é só o cuidar do outro, é eu cuidar de mim mesma. Então, não é ser egoísta, isso não é ser egoísta, né? Eu preciso olhar para mim, porque se eu conseguir estar bem, eu posso ajudar os outros, né? Então, isso é muito importante, né? Eu preciso estar bem para ajudar o outro. Que bom, Rayane. Olha, eu quero agradecer, você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu sou suspeita a falar isso, mas eu quero te agradecer muito. Você nos trouxe assim, uma clareza, com clareza, né? É, como que a gente pode lidar com essa situação, né? Que de fato é depressão. E eu digo assim, que todo mundo cuide da sua saúde mental, que todo mundo cuide do próximo, né? É lógico que nós também temos que pensar no lado espiritual, né? A gente precisa também Sim, procurar Deus nesses momentos, porque Deus ele deixou para nós os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, para que com a gente certeza. também pudesse ter esse tratamento. Então, eu acredito que esteja uma junção de tudo. Quando você começa a procurar Deus, quando você procura ajuda médica, procura um psicólogo, a gente consegue lidar com a depressão, a gente consegue lidar com essa tristeza e a gente consegue passar por esse momento. Graças a Deus, hoje, o meu marido ele passou por tudo isso, procurou ajuda psicóloga, ele procurou ajuda psiquiatra, ele foi orientado, ele foi medicado e hoje, graças a Deus, nós passamos e vencemos isso. A gente nunca pode se automedicar, a gente nunca pode procurar um outro médico, uma outra especialidade que não seja dentro da área específica, como você falou, de médicos que cuidem da depressão, foi primordial para que viesse auxiliar, nos auxiliar, tanto ele quanto a mim, isso nos ajudou muito. Então, eu quero te agradecer de coração, muito obrigada por estar comigo neste momento, por aceitar, por topar falar sobre isso. É algo que a gente realmente não pode, nós não podemos nos calar, nós temos que continuar falando, dizendo que depressão, ela é um mal do século, sim, mas a depressão, se a Sim, gente conseguir detectar no início, a depressão ela tem cura, a pessoa ela não é depressiva, ela está depressiva. Isso é uma coisa que eu aprendi com você agora, isso é muito legal. Ela não é depressiva, ela está depressiva e tem cura, não é mesmo? Muito obrigada de coração mesmo, Rayane. exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de poder multiplicar, tá, conhecimento e espero ter contribuído, né, com todos, Com tá? Eu certeza, que Rayane. agradeço de coração. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa noite, que puderam participar, que deram o seu depoimento, que puderam nos falar um pouquinho do que vivenciaram, que participaram, que assistiram. A todos vocês que vão ter a oportunidade de assistir essa live depois, que não conseguiu assistir agora ao vivo, mas ela vai estar disponível tanto no Facebook e vai estar disponível também no meu canal do YouTube. Então, entra no meu canal, procura lá Soraya e Morelli Otério. Vocês vão encontrar essa live lá, muitos outros vídeos. Deixe seu like, aperte seu sininho, esteja conosco, porque momentos como esse a gente não pode perder, tá bom? Então, um beijo a todos, um beijo, Amém. Rayane, um abraço a todos vocês. Que Deus Beijo. possa os abençoar e que Deus possa estar nos dando sabedoria para lidar com todas as situações, não é mesmo? Beijo, Amém. tchau para todos vocês e até a próxima. Beijo.